Olá, seja muito bem-vindo a mais um Verdade da Mentira. Hoje vamos falar sobre igrejas, não só uma, mas várias. Vamos falar sobre governos, não só o atual, como o anterior. E, como habitualmente, para comentar a atualidade, tenho comigo o engenheiro Jorge Guerra Tadeu. Não só engenheiro, mas também líder da Igreja Maná, igreja presente em mais de 40 países, com milhões de seguidores e com uma visão diferente da atualidade. Engenheiro, muito boa noite, seja bem-vindo uma vez mais. Obrigado e olá a todos. Como eu disse, vamos falar de igrejas porque no passado dia 31 foi capa do Jornal de Notícias e foi chamada de capa de muitas dos outlets de informação umas declarações do Bispo da Igreja do Porto, o Dom Manuel Linda, que já agora eu vou pôr mesmo ele a dizer a parte do que disse. Vamos ver, por favor. A Igreja tem de se meter na política, não pelos seus bispos nem pelos seus padres. Isso seria andar para trás dezenas ou centenas de anos, mas tem de se meter pelos seus cristãos. E são eles que vão formar uma mentalidade de acordo com o Evangelho, não no sentido religioso, impor uma religião, mas no sentido do vigor dos direitos humanos, na luta contra a corrupção, todas as formas que são desestruturantes da nossa sociedade. Estou convencido que os cristãos na política ou nos partidos que já existem, preferentemente nos partidos democráticos que já existem, ou noutras instituições que venham a criar, devem ter assim um grande projeto que anime a sociedade, e aí está então a virtude da esperança, para que o futuro de facto seja mais coeso e nos leve a caminhar numa dimensão mais humanista. Dom Manuel Linda aqui diz muitas coisas que eu já ouvi dizer neste e noutros programas. Há aqui uma coesão da visão das igrejas cristãs neste sentido de que a política tem que ser limpa destes atos de corrupção? Eu congratulo-me pelo Dom Manuel Linda ter falado desta maneira, e para mim é um atrevimento que deve ter sido autorizado ou até mandado pela propaganda política, porque convém dizer algumas verdades. Mas ele está a falar o que vem na Bíblia, e é um dever dele e meu. A Bíblia não é só minha, é dele. Conjuro diante de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, caso julgar os mortos e os vivos, vai julgar, que pregues a palavra, instas a tempo, fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme as suas próprias imundícies. Portanto, o senhor Bispo está a falar uma coisa que faz parte do âmbito de uma pessoa em liderança religiosa, que é o quê? Alertar não só as pessoas, mas também os governantes, porque Deus é o Deus de todos. A Igreja, há muitos anos atrás, mandava em toda a gente. Depois perdeu esse domínio e agora quem manda são os políticos. E os políticos, muitos deles, não querem nada com Deus. E quando a Igreja se deita na cama dos políticos, só para dizer o que convém, está calado quando convém, e recebe dinheiro ainda por cima dos políticos, a Igreja fica o que Jesus chama da prostituta. E esse é um dos males que acontece no mundo, quando igrejas grandes se tornam prostitutas. E, portanto, o que nós, como líderes, seja de que igreja for, temos que fazer é falar a tempo e fora de tempo aquilo que está mal. Ora, Portugal está a viver tempos terríveis em que os nossos governantes se vangloriam. Veja o António Costa aí a fazer uma festa de despedida como se ele fosse o rei disto tudo. Ele é o grande criminoso, não tem medo nenhum de dizer, porque ele deixou o país de rastros. Parece que o homem não está bem mentalmente, quando ele diz que está tudo melhor. Se a gente quiser pensar que ele é um homem de bem, então ele mentalmente está doente, porque está a dizer coisas disparatadas. E depois disso deixou não sei quantos bilhões, e afinal agora já não é tantos bilhões, sei lá o que é que está a acontecer a esse dinheiro. Portanto, a Igreja, eu digo exatamente o mesmo. Eu, como líder, sou um homem de Deus para dar o recado de Deus a toda a gente. Toda a gente. Até os juízes. Juízes, todo mundo. E, portanto, se alguma coisa está mal, a gente deve alertar. O ideal seria que esses governantes fossem alertados fora da imprensa,
Porque até a Constituição diz que os governantes são obrigados a ouvir instituições como a nossa, a Igreja Maná, ou como a Católica. Está a perceber? Para ouvir... E já houve algum tipo de aproximação? Não, houve sempre a bater. E só agora é que não somos tantos, temos mais força, temos advogados, ganhamos batalhas jurídicas contra essa malandragem toda, é que eles estão a ouvir pelos canais de televisão. Portanto, eu congratulo-me que o senhor Bispo fala assim, porque uma sociedade com tanta imoralidade só vai cada vez mais para a pobreza, para a miséria, para a desgraça. Portanto, é isso. Repito a pergunta de outra forma, até porque eu fiz parte, acompanhei as Jornadas Mundiais da Juventude, que foram apoiadas pelo governo português e pela Presidência da República, e nelas vi uma grande aproximação ao mundo evangélico. A música, a atitude do próprio Papa, os altares sem santos. Houve aqui uma grande abertura, se calhar uma abertura maior da católica ao mundo evangélico. Fala-se, e tem sido assunto até aqui, que os evangélicos estão a ganhar poder e que podem chegar ao Parlamento. Acha que esta posição, e vou citar, não temos em vídeo, mas vou citar algo que o Dom Manuel diz, que está aqui, e diz assim: e nesse aspecto, os irmãos evangélicos são um exemplo. São grupos pequenos com uma grande coesão interna à base do conhecimento. Estou convencido que o futuro da Igreja passa por aí. Acha que esta aproximação aos irmãos evangélicos, e estou a citar, é também uma aproximação a uma Igreja que está viva e que está a crescer, ao contrário do que a católica vive nestes dias? Sim, eu acho que sim, porque é assim, veja uma coisa. Eu sei de muitas coisas e sei que os governantes portugueses, desde o início da nossa Igreja, tentaram tudo por tudo para calar a nossa Igreja, a Igreja Maná, porque não lhes convém uma Igreja que não lhes obedeça. E, portanto, não se esqueça que a Católica em Portugal, e nas outras, quase certeza que é igual, são pagas pelo governo. Então, eu lembro do aquele homem dos submarinos, como é que ele se chama? Paulo Portas. Paulo Portas estar a repreender em público um bispo que disse qualquer coisa que não estava bem e ele estava a ameaçar: olha, cuidado com o teu salário. Hein? Portanto, quando a gente pensa na Católica em Portugal e no resto do mundo, o que é que você vê? Vê uma igreja que a juventude não lhes diz nada. Vê uma série de rituais, nem sequer vou pegar na Bíblia, só estou a falar factos, porque se eu fosse pegar na Bíblia, você ia ver que eles fazem muita coisa que está absolutamente contrária à Bíblia. Portanto, entra no regime dos falsos profetas, dizem coisas erradas contrárias ao que Deus diz. Mas eu não quero falar disso. Mas eles como que perderam a batalha. Perderam a batalha em montes de sítios, no sentido de que querem manter uma situação que já ninguém, ou muito pouca gente lá está. Em Portugal você vê que as igrejas católicas, vai lá alguém ao domingo, vai a uma outra igreja, e os jovens estão lá. Fala-se de uma perda de 500 mil católicos. Não, temos que ver assim. Uma igreja mede-se é quantas pessoas é que vão à igreja. E quanto dinheiro é que as pessoas dão. Porque as pessoas, se a igreja católica vivesse como nós, eles desapareciam num instante, porque não há participação. Portanto, são conversas que são para continuar a ver se damos... Jogos de espelhos. Jogos políticos para dizer que a Igreja Católica ainda tem tal, não sei o quê. Não tem. Porque as pessoas não se revêem aí. Porquê é que se revêem na Igreja como a nossa e das evangélicas? Porque nós ensinamos a palavra que funciona. Ou seja, eu sou engenheiro civil. E das coisas que mais me fascinou foi ver que quando eu comecei a praticar, fazer as leis de Deus, funcionam. Então eu passo a vida a ensinar as leis de Deus para os homens de negócios, por exemplo, que saem da pobreza, da falta de dinheiro e prosperam, e de cura divina, e seja de que for. Lembre-se que, por exemplo, a igreja predominante americana é evangélica, é igualzinha à nossa, e chegavam a ter 60% do povo aos domingos na igreja. É uma coisa fundamental, é um fenómeno, porque foi daí que eles foram abençoados, foi daí que eles trouxeram
o bem para todos, porque a Igreja traz moralidade. Agora, a Igreja Católica refugia-se naquela tradição, naquelas coisas que não diz nada às famílias, nem diz nada aos jovens. E, portanto, eles cada vez têm menos pessoas. Pode mascarar, dizer que se foram só 500 mil. Não, as pessoas não estão lá. Não sei se vai querer entrar em detalhes, mas eu sei, porque inclusive fiz uma reportagem em conjunto em que o engenheiro estava presente, já tive alguns encontros com o anterior cardeal patriarca, concorda com o que Dom Manuel aqui diz. Esta aproximação da Igreja Católica, que antigamente os tratava por seita e que agora diz que são os irmãos evangélicos, é um passo futuro. Podemos acreditar que possam vir a acontecer reuniões entre ambas as partes para tentar levar Portugal para um sítio melhor? Se eles quiserem, eu ordeno com eles, mas eu não penso que é por aí. O outro cardeal era um bom homem, conheci-o por diversas vezes e via que ele estava cansado, é a minha opinião, cansado de ser um pau mandado para o que o governo quisesse. Portanto, eu depreendi isso, está a perceber? Porque depois um dia eu fui convidado a uma festa e ele falou, tal qual como eu, uma palavra de Deus fantástica. São pessoas, dentro da Católica há muita gente honesta. E mesmo dentro da Católica há movimentos que são carismáticos. Mas houve muita perseguição. Queixou-se aqui num programa há pouco tempo que durante anos foram profundamente perseguidos também pela Católica, não é? Exatamente, mas a pau mandado. Está a ver? Porque mesmo depois dentro deles havia líderes fortes que iam buscar livros nossos para ensinar ao povo. E depois então, o que é que eles faziam? Os do topo castigavam essa pessoa, inventavam uma história que é para ele não pegarem mais livros nossos e cânticos novos. E hoje isso já não conseguem. Por exemplo, com essa festa que houve aqui, nós, Igreja Maná, há anos somos convidados de jovens católicos do Norte, e não sei onde mais, para ir fazer festas com eles. Portanto, católicos romanos, sim. Até fizemos festas de jovens, né? Com cânticos e com sei lá que mais, em que misturava a Igreja Maná e outras igrejas e a Católica. E quando veio este Papa e alguém do governo, pronto, planeou as coisas, queria que eles deixassem de lidar connosco. E eles disseram, bem, então a gente não vai à vossa festa. Então eu sou irmão, somos irmãos e estamos em convívio e até a igreja ajudou algumas vezes, algumas coisas, e agora já não somos amigos. Portanto, ainda existe honra e caráter cristão. Existe. E hoje há uma juventude católica que não vai à missa, que está ligada a movimentos carismáticos, que não passa pelas missas, nem pelo Papa, é católico de nome, mas os jovens estão interessados em Deus. Vamos mudar de assunto, porque já falámos muito de igrejas, mas tenho um presente para si. Tenho mais alguém a falar de Constituição como o engenheiro fala, e acho que vai ficar um bocadinho surpreendido, até porque ele é, eu tenho quase certeza, um dos constituintes. Temos Manuel Alegre a falar sobre o que é que faz falta ao país. É um curto clipe. Revolucionário seria nós darmos conteúdo na prática da vida àquilo que está na Constituição. Nossa Constituição é uma Constituição progressista que liga os direitos sociais e os direitos políticos. É tudo o que tem dito por aqui nos últimos programas, não é? Este senhor é um senhor que, pelo que eu sei, é um fundador do PS, alguém que fugiu à ditadura, sim. Lutou contra a ditadura toda a sua vida. Absolutamente. O meu avô também. É engraçado que o meu nome é Jorge Manuel Guerra. Isso é uma piada. O meu avô foi preso por causa disso. Ele tentou 1 ou 2 ou 3 vezes golpes. Depois lá aconteceu o 25 de Abril. Mas o Manuel Alegre é uma pessoa conhecida e que é um dos fundadores da Constituição. E eu lembro de ouvir ele, aborrecido, dizer que estava como que arrependido de ter entrado nesta onda porque não se fazia isto. E depois lá lhe deram a volta, ou ele pensou, bem, melhor, penso eu. E ele, nesta entrevista, eu vi a entrevista, no final perguntou, então, e o que é que seria ser revolucionário agora? E viu que ele hesitou. Ele hesitou e pensou e disse o quê? Era, na prática, vivermos o que está aqui. Porquê que é ser revolucionário? Porque não se vive isto. É interessante dizer isso. E de propósito.
É interessante dizer isso, porque saiu, e aqui passamos agora para o tema do governo, o governo anterior e o governo novo. O governo anterior saiu, António Costa sai, mas há aqui dentro do espaço mediático, da bolha mediática, uma referência à saída de um herói. António Costa sai como um herói, deixa um caderno de transição com coisas para fazer, quase uns trabalhos de casa para o governo, faz uma fotografia à saída do Palácio de São Bento, todo um aspecto de herói, e parece que nos esquecemos porque é que ele saiu. E não entrando nos casos e casinhos, eu sei que não gosta de falar de casos e casinhos, mas eu tenho Carlos Guimarães Pinto, deputado da Iniciativa Liberal, que faz um resumo económico das contas do que é que aconteceu enquanto António Costa cá esteve, e vamos passar o vídeo. Depois de 8 anos, este foi o dia em que nos despedimos de António Costa. Vamos então olhar para o seu legado. Desde 2015 até o ano passado, a carga fiscal subiu de cerca de 34% para 37%. As receitas totais do Estado subiram 37 mil milhões de euros. Só para termos a noção, isto corresponde a cerca de 3.500 euros por cada português, crianças e reformados incluídos. Mas será que este aumento de receita total correspondeu a uma melhoria dos serviços públicos? Vamos começar pela saúde. Em 2015 havia cerca de 1 milhão de utentes sem médico de família. Na altura, António Costa comprometeu-se a acabar com isso. O que é que aconteceu, entretanto? Temos 1.700.000 utentes sem médico de família. Hoje, para colmatar os problemas do SNS, 1 em cada 3 portugueses contrata um seguro de saúde. Isto é mais 1 milhão de portugueses do que quando António Costa tomou posse. Na saúde, claramente, este aumento de receita do Estado não teve grandes efeitos. Vamos olhar então para a educação. Entre 2015 e 2022, os alunos portugueses passaram da 10ª para a 18ª posição nos testes de leitura na União Europeia. Nos testes de matemática de PISA passaram de 12º para 18º. Em 2015 havia 12 escolas públicas entre as 50 melhores do ranking. Hoje são apenas 6 escolas públicas. Sem grandes surpresas então, o número de alunos no ensino secundário matriculados em escolas privadas passou de 21% para 25%. O aumento das receitas do Estado não se concretizou em melhores serviços públicos, ao ponto de hoje, tanto na educação como na saúde, termos cada vez mais pessoas a recorrer aos privados para colmatar o serviço que não encontram no setor público. E, finalmente, a economia. Em 2015, Portugal tinha um PIB per capita, paridades de poder de compra, 37% superior ao da Roménia. Hoje, essa diferença é de apenas 7% e com tendência para ficar igual. Em 2015, o rendimento médio dos portugueses já era bastante inferior ao da Holanda ou da Irlanda, para onde muitos jovens portugueses imigram. Desde 2015 até 2022, o rendimento médio líquido dos portugueses subiu cerca de 260 euros, enquanto nesses dois países, onde o salário já era maior, subiu cerca de 600 euros entre 2015 e 2022. Há cada vez mais incentivos a sair do país. Eu podia continuar e falar de outras áreas, dos transportes, da habitação, mas este é o legado de António Costa. Uma maior carga fiscal, piores serviços públicos e cada vez um maior incentivo para os nossos jovens emigrarem devido aos baixos salários. Não foi grande herói, não é? Com estes números fica difícil defender um legado. Sim, o António Costa, para mim, eu vou começar por olhar para ele como uma pessoa humana, uma pessoa que merece respeito, até porque eu sou um homem de Deus. E se eu olhar para ele dessa forma... Tenta sempre ver o melhor das pessoas, não é? Ver o melhor das pessoas, eu tenho que pensar que ele não está bem mentalmente. Estou a falar muito a sério. Ele está a precisar de tratamento psicológico. E eu acredito mesmo nisto. Porque como é que alguém que tem acesso de certeza a informações das secretas, daqui, não sabe que cada vez há mais pessoas a se suicidarem? Que há mulheres a se prostituírem para ter dinheiro para comer. Cada vez há mais pessoas sem abrigo, cada vez as pessoas estão a passar pior e ele vem com uma coisa de herói. Portanto, eu não posso admitir isso. Agora, se eu for falar do outro lado, se disser assim, não, ele está mentalmente sadio, então ele é um escroque.
porque ele não fez a Constituição. Ele, ao olharmos para a Constituição, ele fez montes de crimes contra a Constituição. Ele tirou coisas da saúde, tirou coisas à escola, portanto, ao ensino. Justiça não existe. É uma nojice, porque ele interfere na justiça, ele não dá independência à justiça. Portanto, ele é um escroque. Portanto, agora você é que decide o que é que quer olhar. Portanto, é um atrevimento. Eu penso que ele está a fazer isto porque na política há sempre quem consiga ou tente limpar a imagem. Eu acho que à medida que o tempo vai passando e porque agora o povo está noutra onda, e o Chega chegou e os evangélicos e não sei o quê, ele pensa que vai dar a volta. Eu penso que não. Eu duvido que ele consiga dar a volta, ele não vai sair limpo. Falou o Carlos Guimarães Pinto, e eu quero reforçar porque sei que é um tema que lhe está muito próximo, a habitação. Nós terminámos agora o período pascal, houve grandes eventos na Igreja Maná, e falava-me há pouco, antes de entrarmos no estúdio, que sentiu as pessoas a queixarem-se da falta de casas e que sentiu quase na pele a quantidade de queixas de pessoas a dizerem: eu não tenho onde viver, eu não tenho o que dar de comer aos meus filhos, tenho que escolher entre aquecimento e alimento. Apesar de, na opinião pública, as coisas estarem mais calmas, no mundo real as coisas estão cada vez piores, não é? Não. Ouça, uma igreja como a nossa sente o pulsar do povo. E cada vez temos mais pessoas a vir à igreja que se vão convertendo e pedindo ajuda. Portanto, para nós é um sinal positivo, mas por motivos muito maus. E nesta Páscoa eu vi uma coisa que já não vi há muito tempo, que é o quê? As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão com depressão. As pessoas estão sem casas. As senhoras relativamente novas, desesperadas porque são postas na rua. E muitas delas têm que ir pedir ajuda a associações porque têm que se prostituir. Portanto, como é possível chegámos a este ponto e estas notícias que a gente vê é só propaganda política? Está tudo bem? Não, está tudo muito mal. Agora, vem este novo governo. Era exatamente essa a próxima pergunta. A expectativa, eu sei que vai começar uma folha em branco, não vamos julgá-los sem ver os seus atos, mas a expectativa, acredita que por exemplo, esta jogada política de chamar todos os partidos para falar sobre a corrupção e criar um caderno de normas contra a corrupção, esta tentativa de aproximação da esquerda à direita e da direita à esquerda, pode ser um indicador que vem aí tempos um bocadinho melhores, ou não põe fé nisso? Veja bem, eu me alegro por o Primeiro-Ministro ter dito, e portanto vai chamar os partidos para ver o assunto da corrupção. Agora, e portanto, eu espero, eu quero pôr a minha confiança, a minha fé em como isso vai acontecer. Agora, será que eu tenho muita fé nisso? Não sei, porque a minha experiência do passado me diz que é só fogo visto. Todavia, temos um elemento novo, que é o Chega. E o Chega já disse ao que vem. E já disse que vai cortar montes de projetos e montes de ajudas que não são legais enfim. E, portanto, para mim, a minha leitura é que os outros estão aflitos. E para mim não há essa questão, sabem? Eles falam muito da esquerda e da direita, o povo está-se nas tintas que é da esquerda e da direita, é por isso que muita gente da esquerda foi para a direita, que não tem nada a ver. A pessoa está aflita, sem casa, quer lá saber se a casa vem da esquerda ou da direita. Hein? Não tem com comer, quer lá saber se vem da esquerda ou da direita. É só conversa política porque você não os ouve falar daquilo que interessa. Você não os ouve tratar dos assuntos reais. Portanto, que é casas. As pessoas não têm onde morar. As pessoas não têm onde morar, que é um descalabro total. É uma coisa infame. As mulheres têm que se prostituir, dá-me vontade de dizer isso a sua mulher tem que se prostituir. Hein? Isso a sua filha tem que se prostituir. Portanto, eu congratulo-me com essa conversa. Agora, vamos ver se ele consegue.
O foco, e fez parte do discurso da tomada de posse, o foco nos próximos 60 dias será o ensino, a saúde e a defesa ou a segurança, com professores, médicos e polícias e forças militares nas primeiras temáticas destes 60 dias. A habitação é claramente um problema. E estava a preparar uns assuntos e descobri que o Orçamento de Estado que está em vigor, ele próprio tem um déficit de 7 mil milhões de euros. Ou seja, entre o que se espera de entradas de dinheiro, de impostos, multas e de investimentos e o que se espera gastar, há 7 mil milhões de euros de déficit logo a começar. Faz sentido fazer um orçamento que tem déficit logo à partida? Não se devia pensar logo na fonte e não se gastar o que não se tem? Ouça, há muitos anos nós tivemos nas televisões principais um doutor, que eu agora não me lembro dele, que falava muito sobre isso, que tinha inclusive sido... Medina Carreira, provavelmente. Medina Carreira, que tinha inclusive sido nos tempos em que muitos dos políticos eram pessoas honestas, e ele tinha sido ministro da Economia. E ele fartou-se de falar disso. Agora, o que é que você vê desse período até agora? Passando por Sócrates e não só, e por o resto. E eles cada vez gastam mais dinheiro. Mas em quê? É você pegar no livro do Dr. Paulo de Moraes e ver onde é que eles gastam. Bilhões. Em quê? Nos projetos deles. Portanto, nós não estamos num Estado de Direito, estamos num Estado de ditadura. Porque não se faz nada disto. Não se faz quase nada disto. Aliás, nem os juízes sabem a lei, a maior parte deles, muito menos os políticos. Eles usaram, durante esses anos todos, os dinheiros para os seus negócios ou dos seus partidos. Portanto, se é da esquerda, se é da direita, quer lá saber. E o António Costa é um indivíduo muito hábil, é um homem muito inteligente, é um homem... Excelente comunicador. Excelente comunicador. Quando estava antes como... Líder da oposição? Não, como comentador, sim. Muita gente, como eu, esperava que ele fosse fazer um trabalho honesto. Não. O que é que ele fez? Ele fez o que se vê hoje. E ele é o culpado de chegarmos aqui, que é o quê? Não há... os resultados são péssimos. E ele faz esta figura assim de um rei, mas não é nada que corresponde. Portanto, agora, onde é que está a minha esperança? Porque 50 deputados de um partido que é disruptivo. É muito forte. Agora, continuam a chamar-lhe nomes. Quem são as pessoas que chamam nomes dele? É que eles não lhes interessa a ver quem o vai escrutinar, quem vai ver as contas, quem vai ver isso aqui. Portanto, quando você fala as contas do ano, como é que se chama? O Orçamento de Estado. Orçamento de Estado. O português houve essa conversa e, de propósito, ao longo dos anos, o governo tem usado essa retórica para dizer que se é isto, se é aquilo. É só retórica, propaganda política para o povo acreditar que há ali um problema, mas barabi, barababá. E agora vamos, felizmente, ver cada vez mais pessoas oporem-se e saber as contas que estavam escondidas. Saber as contas e ver como é possível estes homens andarem a dizer que temos mais dinheiro e depois de dizer que está um orçamento que já sabemos que vamos gastar mais 7 bilhões por ano. Cada vez vamos dever mais. Repare que estamos mesmo no final do programa e só agora é que eu vou falar de Marcelo Rebelo de Sousa, mas temos que falar dele. Ele estava a ver que você tinha esquecido o homem. Não, ele tem andado meio desaparecido, mas ao dia que gravamos, a Inspeção-Geral das Atividades acaba de lançar um comunicado a dizer que está a investigar a questão das 2 crianças que receberam um medicamento no total valor de 4 milhões de euros, 2 crianças brasileiras, supostamente e alegadamente sob a influência do filho de Marcelo Rebelo de Sousa e indiretamente do próprio Marcelo Rebelo de Sousa. Não acha estranho ter desaparecido da bolha mediática esta notícia durante tanto tempo para voltar já hoje? Eu acho que sim, não. Veja uma coisa. Eu, aos anos, que digo assim, o nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, é filho do pai dele. Baltasar Rebelo de Sousa. Rebelo de Sousa. Foi governador de Moçambique, no tempo de Salazar. É um dos braços direitos de Salazar. E eu olhar para o filho, que é o Marcelo, o nosso presidente, ele vejo muitas coisas semelhantes. O que é que eu vejo? Que ele sempre quis ganhar popularidade
aquela coisa dos abraços, dos beijos, é fotografias. positivo, é bom, é um presidente que se chega ao povo, mas, para mim, ele é um homem matreiro. Ele tem outro objetivo, que é o quê? Com essa popularidade, ele nunca deixou de apoiar o regime atual de Portugal. Ele sabe perfeitamente das contas, ele tem acesso a tudo que eu ando a falar, ele sabe disto tudo. Portanto, o que é que lhe convinha a ele? O que é que ele achava que era melhor? Era haver um regime, que é o estado atual das coisas, em que os que estão no governo se usam dos dinheiros públicos para outros fins. E isso lhe convém. E também convinha-lhe estar bem com a CE para que não parassem de vir dinheiros a ser abarrotes que depois na prática não se vê resultados nenhuns. Portanto, é um homem do regime. E eu sempre disse, em círculos mais íntimos, que ele é um homem que está ali para manter o regime. Quando bateu à porta, vários casos, de pessoas que começaram a ver a verdade, e a tirar-lhe, não sei se é tomates ou o que é, o homem começou a ficar desnorteado. Quando depois, finalmente, ele foi confrontado com a situação dos filhos e começou por dizer que não sabia, pois já sabia, o homem deve estar numa situação bastante embaraçosa. Daí este silêncio? Não Daí se este vê Marcelo silêncio. desde novembro? Ou... Sim. E eu até penso que ele que estava habituado, em conjunto com o regime até esta data, de usar da imprensa, fazer o que ele permite, não permite, e usar a justiça para fazer ou não fazer o que ele permite. Esse é que é o regime, está a ver? Não é só ele, é o António Costa e aquela gente toda dos faraós. A corte dos faraós, como dizia há pouco. Então o que acontece? Eles agora estão aflitos, só a ver que isto é diferente. E com este golpe, vamos assim chamar, do Chega, e de agora andar a falar que afinal os evangélicos também estão a ganhar força porque não estão para aturar uma data de leis para imundas, o homem deve estar aflito. Então eu até penso o seguinte, não me admirava que ele até estivesse doente, porque a aparência dele, claro, a posição dele é difícil. Portanto, ele deve estar numa situação muito embaraçosa e, portanto, se calhar até alguém lhe disse ao Presidente, melhor agora você acatar-se, porque mais vale conter os riscos. É a minha percepção. Estamos a terminar o programa, é o último programa neste formato. Sei que vai viajar, vai fazer uma grande turnê a visitar várias igrejas. Turnê? É a maneira de dizer, mas é uma viagem por várias igrejas de muitas nações. Penso que vai estar em 4 ou 5 países agora nos próximos tempos. Vamos tentar manter a emissão, já estamos a estabelecer as ferramentas. Nós vamos estar em não sei quantas cidades, umas 40 cidades ou assim. E voltaremos num formato se calhar um bocadinho diferente, mas desejar-lhe uma ótima viagem, encontrarmos-nos assim que possível aqui ao vivo e agradecer-lhe mais uma vez por este programa. Nós voltamos para a semana, noutro formato, dizendo-lhe que não se esqueça que a verdade está sempre em cima da mentira, não se deixe enganar. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas da internet, pode encontrar-nos no YouTube, ver, rever, comentar, partilhar e até criticar os nossos programas, enviar perguntas para colocarmos em programas especiais e continuo com a programação da Curiacos TV. Nós voltamos para a semana. Não se esqueça, sempre a verdade, nunca a mentira. Até para a semana.